tudo acelerado. Então, silêncio. Antes, eu quero te propor um desafio. Eu duvido você assistir esse vídeo inteiro sem se distrair com nada. Assistir esse vídeo assim. Focado, calmo, parado. Você já percebeu como ficou difícil focar? Difícil mesmo. Ler um livro sem olhar o celular, assistir uma aula sem se distrair, estudar por mais de 20 minutos, até conversar com alguém sem olhar para a tela. Ficou muito difícil. E talvez o mais assustador seja isso. A gente começou a achar normal, porque hoje todo mundo parece cansado. Mas não um cansaço físico, é um cansaço mental, como se nossa mente estivesse lotada o tempo inteiro. E eu acho que existe um motivo para isso, um motivo que quase ninguém percebe. Hoje, o cérebro acorda sendo bombardeado. Você abre o celular em menos de 1 minuto. Já viu vídeos, notícias, memes, mensagens, músicas, notificações, pessoas viajando, gente rica, corpos perfeitos, opiniões, informações, tudo ao mesmo tempo. E isso acontece todo dia, toda hora. Todo minuto. O problema é que o cérebro humano não foi feito para consumir tanta coisa em tão pouco tempo, sabe? De maneira tão rápida. Antes, o mundo era lento, as pessoas esperavam, pensavam, sentiam tédio, tinham silêncio. Hoje, o silêncio virou desconfortável. A gente não consegue mais andar sem música, comer sem vídeo, esperar sem celular, dormir sem estímulo. Tudo precisa de entretenimento, tudo precisa ser rápido. Tudo precisa prender atenção imediatamente. E talvez seja por isso que o foco está desaparecendo. Presta atenção nisso. Coisas que antes pareciam normais começaram a parecer dolorosas. Ler parece cansativo, estudar parece impossível, vídeos longos parecem lentos, conversas profundas parecem entediantes. E não é porque você ficou preguiçoso, é porque o seu cérebro se acostumou com velocidade. Vídeos de 15 segundos, cortes rápidos, estímulo instantâneo, recompensa imediata. Seu cérebro foi treinado a não esperar mais nada. E quando algo exige paciência, concentração, silêncio, esforço, como o desafio do começo, ele rejeita, porque tudo que é lento começou a parecer insuportável. Existe uma palavra que define grande parte disso. Dopamina. E não, dopamina não é vilã. Ela faz parte da sua vida. O problema é o excesso. Porque hoje a gente vive recebendo pequenas recompensas o tempo inteiro. Um vídeo engraçado, uma curtida, uma notificação, uma mensagem, outro vídeo, outro estímulo, outro prazer rápido. E o cérebro começa a se acostumar com isso. Só que aí acontece uma coisa perigosa. As coisas reais da vida começam a parecer sem graça. Porque estudar não dá dopamina instantânea, treinar não dá resultado instantâneo, ler não prende igual tela, construir uma vida leva tempo. Mas o cérebro moderno não quer tempo. Ele quer recompensa agora. E isso destrói a paciência. Talvez uma das coisas mais perigosas da nossa geração seja essa: a dificuldade de ficar sozinho. Muita gente hoje tem medo do silêncio, porque no silêncio você pensa, você encara inseguranças, dúvidas, medos, vazio, ansiedade. Então o que a maioria faz? Foge. Pega o celular, liga alguma coisa, procura distração, procura ruído, e isso funciona por alguns minutos. Mas depois, a mente continua cansada, porque distração não resolve. Só adia. Hoje, muita gente não vive mais a própria vida, só consome a vida dos outros. Consome vídeos, opiniões, tendências, conteúdos, vidas perfeitas, sem parar. E aos poucos você deixa de criar, de pensar, de sentir. Você só reage. Scroll vídeo, scroll vídeo, scroll vídeo. E o cérebro entra num estado estranho, onde tudo parece superficial. Nada dura, nada aprofunda, nada permanece. E talvez esse seja o ponto mais importante do vídeo.
Isso não tá destruindo só produtividade, tá destruindo presença. Tem gente que não consegue assistir um filme inteiro, não consegue ouvir alguém sem olhar o celular, não consegue comer sem vídeo, não consegue viver um momento sem registrar, como se a mente nunca tivesse totalmente ali. E quando você perde presença, você começa a sentir menos a própria vida. Os dias passam rápido, as semanas passam rápido, os meses, os anos, a sua vida! Tudo vira automático. E no final fica aquela sensação estranha, como se você estivesse vivendo, mas não de verdade. Talvez você esteja se chamando de preguiçoso, mas na verdade tá sobrecarregado, porque nunca existiu tanta informação, tanto estímulo, tanta comparação, tanta velocidade ao mesmo tempo. Seu cérebro nunca descansa, ele dorme cansado, acorda cansado e continua sendo bombardeado. Então não, talvez você não seja incapaz de focar, talvez sua mente só tá perdida no excesso. E aqui eu não quero te dar hacks, fórmulas mágicas, produtividade extrema, porque recuperar o foco não é virar máquina, é reaprender a desacelerar. Talvez ficar alguns minutos sem celular, estudar sem música, aceitar o tédio, caminhar sem estímulo, fazer uma coisa de cada vez, parece pequeno, mas isso reprograma o cérebro, porque foco não volta na velocidade, ele volta no silêncio. Talvez o problema não seja que você perdeu sua capacidade de focar. Talvez ela só esteja inteirada, debaixo de estímulo demais. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você precise parar, silenciar, respirar, porque no meio de tanto barulho, sua mente desaprendeu a ficar em paz. E pouca gente percebe isso. Mas agora você percebe. Mas bom galera, esse foi o vídeo. Conseguiu completar o desafio? Comenta aí pra mim saber. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e até os próximos vídeos. Fui, tchau, tchau!